Boa noite, sejam todos bem-vindos no nosso último dia da Semana das Mulheres de Fé. E é com muita alegria que eu trago hoje para vocês aqui uma história diferente de todas as que nós vimos, né? Todas as mulheres com superações, com histórias magníficas, não é mesmo? Hoje eu trago para vocês a história de Raquel, a esposa de Jacó, mãe do nosso querido José, o governador do Egito. Isso mesmo. Eu trago essa história para te inspirar, para que você veja que as impossibilidades, que os desafios da vida, eles são vencidos e é possível alçar novos voos. É possível sim aprender com o desafio, é possível transpor essa barreira. Amém? Eu quero começar a ler um versículo com você aqui em Gênesis 29, onde começa a contar a história deles, não é? Gênesis 29, versículo 11. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar. Vamos pular para o versículo 20. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel, mas porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Essa história, ela é marcada por desafios, né? Ela é marcada por percas, porque Jacó, ele foi sogro de Labão. E esse homem, ele fez com que ele enganou Jacó. Jacó se apaixonou por Raquel à primeira vista. Aqui como eu li para vocês. Ela era pastora de ovelhas e ela veio vindo com as ovelhas enquanto ele chegava na cidade, né? E ele viu ela e se agradou dela, né? E ela também ficou feliz em vê-lo e ali começou um amor que ia marcar, né, gerações e nos influenciar até nos dias atuais. E esse homem, ele se interessou por ela. A palavra de Deus fala que ela era bonita tanto de rosto quanto de corpo. A beleza dela chamava a atenção. Além de ser uma mulher virtuosa, né? Era uma pastora de ovelhas, era uma mulher que trabalhadeira, né? Assim como todas nós somos, não é verdade? São mulheres da vida real. Por isso que eu trouxe essa semana, sabe? Porque as mulheres de antigamente, elas não estão longe de nós, de refletir em nós a mesma realidade. Só eram tempos mais difíceis, né? Eram tempos onde elas não tinham acesso a coisas que hoje nós temos, né? Então, é um meio de você se comunicar com Deus, de você ver as coisas com mais clareza, sabe? Naquela época, eram os pais que escolhiam as mulheres para os filhos e os maridos para as filhas, né? Então, as mulheres ela não tinham o poder de escolha como nós temos hoje, né? De interceder, orar e para quem é solteira, né? Orar para que Deus mande aí um Isaac, glória a Deus, que era o pai de Jacó. Então, são histórias reais, é isso que eu quero trazer para você, sabe? Porque nós somos reais, nós temos limitações como Raquel teve, sabe? Raquel foi uma mulher que ela lutou contra a infertilidade depois que ela conseguiu casar com ele, porque primeiro Labão enganou Jacó disse que trabalharia para ele por 7 anos para que conseguisse casar com Raquel, para que ele entregasse a mão de Raquel para ele. E no dia da noite de núpcias, ele enviou Lia, a irmã de
de Raquel, no lugar dela. E ali eles tiveram a consumação, né, do casamento. E ele, quando amanheceu o dia, ele viu que não era e falou com Labão por que ele tinha enganado ele, né? E aí combinou com ele, fez outro trato com ele, que trabalharia mais 7 anos para que ele pudesse entregar a mão de Raquel. E nesse meio tempo aí, Raquel ela ficou muito frustrada, porque Lia teve, se eu não me engano, 4 filhos, e depois e ela tendo filhos, gerando filhos, Raquel foi ficando triste, porque ela não conseguia engravidar. E ali foram muitos anos ela vendo Lia se alegrando, né? Porque naquele tempo uma esposa ela tinha que dar filhos para o marido, para ele se sentir feliz, para consolidar, né? A geração, a família, né? E ali ela se sentiu frustrada, mas ela foi uma mulher que ela não desistiu, ela não parou de lutar contra os desafios, né, de estar ao lado do marido dela, onde ele ia, o que ele fazia, ela estava ali ajudando e sendo bênção na vida dele, né? Porque ela era a esposa amada dele, a palavra de Deus mesmo conta. Mas ela tinha a barreira da infertilidade, né? E de ver, pensa, eu parei para ler essa história e fiquei assim pensando na força e na capacidade dessa mulher de transformar a história dela, sabe, e dar o fruto, sabe, vindouro que salvaria Israel da fome. Então, para você ver como Deus age no tempo certo, né? E como eu disse ontem, nós temos que suportar esse processo, porque é um processo, né? E às vezes Deus ele está falando ali, espera mais um pouco, espera que a sua bênção vai vir. Às vezes não é na hora que a gente quer, é por um propósito maior, é por algo à frente que tem que ser cumprido através de nós. Nós não estamos sozinhos nesse mundo e não somos o centro das atenções. Amém? Mas nós fazemos parte de um plano maior de Deus. Né? Às vezes Deus não permite te acontecer o que você quer nesse exato momento, porque ele tem um plano maior. Se essa vontade sua for realizada daqui mais à frente, né? Pode beneficiar não só você, como outras pessoas, né? Foi o caso de Raquel. Então, tudo teve um motivo, tudo teve um ensinamento, né? Ela aprendeu a lidar com a irmã, né? Porque moravam ali no mesmo reduto. Ela era a primeira esposa do marido dela, né? Então foi difícil tanto para Lia quanto para Raquel, e eram irmãs, né? E Raquel ficou tão desesperada que deu a escrava dela para Jacó ter filhos com ela, e assim ela poder ser mãe dos filhos da escrava. Então, eu quero que você veja o seguinte: você tem que aprender a viver com o que você tem. É isso mesmo. É pouco, Renata. É um pouco que Deus vai te abençoar. Você tem que aprender que Deus ele te dá as ferramentas, Deus te dá o mantimento, sabe? Seja ele do físico para o espiritual, na fase que você está, consoante o que você gasta. Ou seja, tudo o que você precisa e necessita para viver essa fase da sua vida, Deus, ele provê. Porque a palavra dele mesmo fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa mulher, ela foi da linhagem, ela e Jacó foram da linhagem de Abraão. Ele era neto de Abraão,
filho de Isaac e Rebeca, ela filha de Labão, né? E ela veio da linhagem, ela era uma mulher aramaica, ela é da linhagem aramaica, hoje é a Síria, nos dias atuais, né? E ela era uma mulher, eles eram da mesma cultura, né? Da mesma família, né? E Deus abençoou a vida deles, Deus honrou eles em tudo que eles fizeram. Jacó foi um homem próspero, porque a palavra de Deus fala aqui, quero tocar nesse assunto dele também, porque ele foi um homem. Deus prosperou ele porque ele era um homem direito, honesto demais. Né? A palavra de Deus fala que ele era muito honesto ao cuidar das ovelhas, dos animais do sogro dele, que perseguiu ele, não é? Um homem que passou a perna, falando mesmo no nosso modo de dizer, enganou ele, fizeram vários tratados, e foram poucos o que ele cumpriu, né? Mas isso não impediu que ele prosperasse, que ele fosse à frente, né? Então, o que eu trago para você hoje aqui é esperança. É esperança de você alçar novos voos, de você trazer da impossibilidade da sua situação atual, você saber lidar com o que Deus está te dando no momento, sabe? Se você não pode ter filhos no momento e você deseja ter filhos e não pode, olha o que Raquel fez. Ela arrumou outro meio de ser mãe e ela foi mãe. No momento, Deus não tinha permitido que ela fosse mãe, né? De forma natural, mas que ela fosse mãe de coração. E ela foi mãe de coração. Depois a palavra de Deus fala que Deus ficou com dó dela, porque ela orava, porque ela era uma mulher de fé, porque Deus viu nela paciência, perseverança. Deus viu que ela não ficou sentada esperando ser mãe, nem triste, chorando, mas ela agiu na vida dela. Eu não posso ser mãe aqui não, mas eu vou arrumar alguém para me cuidar. Eu vou arrumar alguém para eu fazer a diferença. E essa mulher, ela fez a diferença. Quando Deus deu a ela José, que mais tarde se tornaria quem? O governador. José foi quem foi preso por seus irmãos, né? Deixado lá no poço. Outra hora eu vou trazer a história de José para vocês. A história dele é linda. Ele era um homem fiel, um homem temente ao Senhor. E Deus honrou ela ao trazer essa criança ao mundo. Depois ela foi mãe de Benjamim, né? Foi aí na segunda gravidez dela que a vida dela foi encerrada. Mas, veja só, a vida dela não acabou até que os sonhos dela fossem concluídos. Deus não levou Raquel antes dela ser mãe, antes dela ser esposa do marido amado dela, antes dela ser feliz. E é assim que Deus vai fazer com você. Deus vai trazer a impossibilidade do seu caso para um milagre vindouro. Porque ela foi uma pessoa que eu comparo com uma águia. Eu comparo com uma águia. Sabe que exemplo que eu trago para você hoje, que eu vejo e que Deus me inspirou? Pensa o seguinte. Vamos colocar Lia como um empecilho ali na vida de Raquel. Empecilho de quê? De ela estar vendo a irmã dela dar frutos para o marido que era para ser dela, era ela que era para ter sido a primeira esposa e não foi. E não foi culpa de Lia. E não tem nada a ver com Lia. Não é? Tem e não tem, porque não foi culpa dela. Mas foi por ela que isso aconteceu. Então, e Raquel sendo uma águia, e uma águia que voa muito alto. E quando um corvo se assenta nas costas de uma águia, é para desestabilizar a águia, né? Ele vem como um opositor ali na vida da águia, né? Mas a águia, ela não perde tempo bicando ele ou tentando tirar ele, arrastar ele
ou se rebaixando ao ponto de ficar lá no chão e balançando. Não. Ela sobe o mais alto que ela pode. Porque quando ela sobe alto, ele perde a capacidade de respirar e ele mesmo, por si mesmo, ele cai. E ela continua a voar, porque é assim que Deus faz com o servo dele. Ele leva ele às alturas. Ele não permite que a impossibilidade, que o desafio, que o luto, que a infertilidade impeça a pessoa de alcançar os sonhos dela, de alcançar o milagre, a saúde, a prosperidade, de restaurar o casamento. Você também é uma águia. Você também foi feita para alçar novos voos. Você foi feita para dar um testemunho que é seu, gerado em você, gerado da sua fé, da sua intimidade com Deus. É assim que Deus trabalha. Não permita que as distrações do mundo tornem você uma pessoa fraca e faça você desistir da sua jornada, desistir de Deus, desistir do seu compromisso, de ir à igreja, de permanecer firme ali na palavra do Senhor. Comece hoje mesmo um propósito com Deus na sua vida. Comece a jejuar, comece a orar. Se você está sentindo que você está ficando enfraquecida, o jejum fortalece a mulher. O comprometimento, a oração, a leitura, a perseverança. Isso tudo são qualidades que o nosso Jesus teve, ele nos ensinou, e todas essas figuras bíblicas que eu trouxe para vocês aqui nesse canal, todas elas nos inspirou a ter posicionamento, a ter estratégia, a ter fé, a orar, a ler a palavra de Deus, a não desistir, a ser amigo de verdade. Isso tudo são pontos que agregam o nosso valor, o nosso caráter e nos faz mais fortes. E nos faz caminhar para uma jornada diferente das outras pessoas. Das pessoas que estão no mundo e que precisam de nós, porque nós temos que ser o ponto forte. Nós temos que ser a âncora para aquele barco ali ele não sair para distante e se perder. E o barco são as vidas que precisam ser alcançadas e trazidas para perto. Precisam atracar no porto. O porto é Jesus Cristo, é a igreja. O porto é você. É a sua confiança, é o que você deixa entrar, é o que você aprende. Abra as portas da sua mente, em nome de Jesus, para alcançar a misericórdia de Deus, para alcançar o novo do Senhor, porque você pode todas as coisas. É através da oração que nós encontramos liberdade em Deus. Quando você ora, quando você conversa com Deus, você se desprende de tudo. Você se desprende da impossibilidade, você se desprende da traição, da inveja, da amargura, da aflição, de tudo. Você vai para o nível do Senhor, você traz Deus para você e você vai para o ambiente divino e ali você recebe asas. Sabe por que essa metáfora de asas, de voar, de liberdade na oração? Para fazer você enxergar que não estamos longe de Deus. Nós é que colocamos limites entre Deus e nós, entre nós e Deus e o Espírito Santo. É com as nossas ações, é com o nosso caráter cotidiano.
que trazemos vida ao que temos. Você é o que você plantou. E se você ainda não é o que você plantou, algo está sendo gerado aí. Algo está sendo modificado aí. E Deus está trabalhando para te levantar, te resgatar, te encorajar, para que você siga a sua jornada confiante em Deus. Amém? Eu quero te convidar a confiar mais no Senhor. Eu não sei do que você precisa, eu não sei qual hoje é a sua impossibilidade, né? O que fez você estar tão preocupada ou angustiada. Eu sei que Deus, ele pode todas as coisas e ele faz o melhor na sua vida. Ele faz o melhor por você. Creia que o Senhor, ele está te trazendo aqui hoje, não é de graça. Essa palavra não vai voltar vazia, mas ela vai permanecer com você. Eu quero que você reflita e que você pense sobre tudo isso que eu falei, que eu te ensinei aqui hoje. Porque Deus, ele trabalha nas mínimas coisas, nos detalhes. Seja detalhista com você, cuide de você. Cuide do seu corpo, do seu espírito. E fique atenta aos sinais do Senhor. Porque Ele sempre quer falar com você. Ele sempre quer te ensinar algo melhor. Amém? Que o Senhor, ele possa abençoar sua vida. Que o Senhor, ele possa te restaurar. Enviar anjos dele para te proteger e para abençoar a sua causa. Amém? Eu agradeço vocês terem ficado comigo durante essa semana, que foi maravilhosa, que foi a Semana das Mulheres de Fé, que o Senhor, ele me trouxe à mente para estar aqui com vocês, trazendo esse ensinamento, mesmo voltado à liderança, a ensinar a mulher a como se portar diante das dificuldades, o encorajamento, uma conversa nossa aqui todos os dias, tem sido uma bênção para mim. Vocês são uma bênção na minha vida. Amém? Eu agradeço todos que partilharam essa mensagem, que entraram aqui comigo na live. No momento eu não tenho acesso aqui a ver quantas pessoas estão online nesse momento, mas eu agradeço, até mesmo quem vai ver essa mensagem depois, né? Que Deus continue abençoando, restaurando a sua vida. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Fecha seus olhos e acredita que o Senhor, ele trabalha para o que nele confia. Amém? Não se perturbe. Não perturbe o seu coração com as dificuldades, não permita que as barreiras da vida, nem que as aflições, elas te levem para longe do Senhor, mas que isso sirva de aprendizado para você estar mais perto de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse último dia, Senhor, das mulheres de fé. Essa semana que o Senhor nos ensinou tantas coisas maravilhosas, que o Senhor, com a sua maioridade e com a sua intensidade, Senhor Jesus, de nos ensinar como superar as dificuldades, como vencer os desafios, como sermos líderes. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por cada ensinamento, obrigada por cada vida, Senhor Jesus. Toma, Senhor, nas tuas mãos cada pessoa que entrou nessa live, que vai assistir essa mensagem, Senhor. Dê, Senhor Jesus Cristo, força, coragem, Senhor Jesus Cristo. Repreende, Senhor Jesus, todo o espírito, Senhor Jesus, de desânimo, Senhor Jesus Cristo, de falta, Senhor Jesus, de credibilidade na tua palavra do seu povo. Dê-nos, Senhor, dai-nos, Senhor Jesus, alegria, contentamento, felicidade, Senhor Jesus Cristo. Coloca em cada um de nós a tua porção, a porção do teu Espírito. Que a graça e a misericórdia do Senhor estejam na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus, mais uma vez, eu te agradeço, louvo a Deus e honro a Deus por essa semana que passamos juntas aqui. Amém? Até segunda-feira, se Deus quiser.